Nesta aula, vamos estudar o problema de cálculo de variações em que o valor terminal é livre. E nessa situação, nós teremos uma condição adicional que vai surgir, que é a chamada condição de transversalidade. Portanto, nesse caso, a gente vai ter a equação de Euler-Lagrange e teremos também, além da condição inicial, teremos a condição de transversalidade, que vai exercer o papel da condição terminal. O problema do cálculo de variações usual que nós já conhecemos está aqui na tela. Tínhamos as condições inicial e terminal. A diferença é que agora a condição terminal está livre. Ela tem que ser escolhida de maneira ótima. A gente sabe que o ponto no tempo final é o ponto B, mas o valor da função x no ponto B é livre. Geometricamente, nós temos uma função do tempo, de A até B. No ponto A, a função tem que valer o x de A, de acordo com a condição inicial. E o ponto final, que é o ponto B no tempo, nesse ponto não há uma especificação do valor da função. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma parede e a função que estamos procurando pudesse terminar em qualquer ponto. Pode terminar nesse ponto de cima, terminar nesse ponto de baixo. Pode ser que seja uma linha reta, fazendo curvas, pode ser qualquer coisa. Isso vai ser determinado pela solução do problema. A única condição é que a função comece no ponto A, tempo igual a A, e a posição x de A. Logo, a gente tem que selecionar o melhor lugar para a função parar quando atinge o instante B. A determinação desse lugar, então, faz parte da solução do problema. A condição que nós encontrarmos para resolver esse problema é chamada condição de transversalidade, pela razão muito simples de que diz respeito justamente à forma como a função cujo gráfico está desenhado em azul atravessa essa parede, transversalmente. Por isso tem esse nome. Vamos ver, então, o problema. A gente começa definindo a perturbação em torno da solução do problema. A função objetivo perturbada, ela será, se x for a solução, imaginemos que aqui tem um x estrela de solução. Mas não vou escrever para não ficar com uma notação muito pesada na tela. Vamos dizer que a solução é x. É x de t. E a gente perturba por uma função admissível h e vamos parametrizar essa perturbação por um escalar lambda na vizinhança do zero. Essa função nós já conhecemos. É claro que quando lambda é igual a zero, a função objetivo do problema atinge o seu valor máximo, porque x é a solução. Quando lambda é zero, aqui nós teremos f de t, x ponto, em que x é a solução. Portanto, a integral assume seu valor ótimo. São problemas de maximização, será o seu valor máximo. Quando nós supomos as condições de diferenciabilidade necessárias para que a função g seja diferenciável, de classe C1, ou seja, a sua derivada com respeito a lambda é uma função contínua, a gente pode dizer que no ponto zero, g' de zero é zero, porque o lambda igual a zero vai ser um ponto crítico. A condição para que isso aconteça já foram expostas na aula inicial sobre a equação de Euler. Como pela equação de Euler nós chegaremos a uma equação diferencial ordinária de segundo grau, de segunda ordem, a gente quer que a segunda derivada seja contínua, a gente pode supor que a função que nós estamos procurando, a função x, é de classe C2 no compacto AB, que é o intervalo de variação dessa integral.
Não é preciso repetir, então, o conjunto dessas condições de diferenciabilidade para a gente poder utilizar o método da perturbação parametrizada pelo escalar lambda. Recordem que esse é um dos três instrumentos principais do cálculo de variações. O primeiro, justamente esse que eu estou mencionando aqui, é você saber manipular a perturbação de forma parametrizada por um escalar real. O segundo é o lema fundamental do cálculo de variações, o terceiro é a regra de Leibniz. Muito bem, para determinar G' de 0 igual a 0, em primeiro lugar, a gente tem que calcular a derivada da função G, um ponto lambda qualquer. Aqui, a gente vai usar a regra de Leibniz. Como os limites de integração são constantes, a derivada da integral ela é obtida quando a gente passa a derivada para dentro da integral e deriva o integrando. Porque os limites de integração são constantes, não dependem de lambda. Passando a derivada para dentro, a gente terá a integral de A até B da derivada dessa função f com respeito a lambda. Ora, isso aqui, lembrando que f depende de t, depende de x e depende de x ponto, e que x depende de lambda e x ponto depende de lambda, porque o argumento referente à função x é esse segundo, só que está avaliado na solução, mais lambda vezes um desvio admissível. E aqui é o argumento referente a x ponto, que está avaliado na solução derivada, mais lambda vezes a derivada do desvio admissível. Portanto, não confundamos o x, que designa aqui a solução do problema, com o x como a variável funcional nesse argumento. Derivando f com relação a lambda, a gente deriva primeiro com relação a t, não tem lambda, dá zero. Então, a gente deriva primeiro com relação a x, avalia no ponto t, x mais lambda h, x ponto mais lambda h ponto. E isso a gente agora multiplica pela derivada de x com relação a lambda, que é h, mais a derivada de f com relação a x ponto, avaliada em tx mais lambda h, x ponto mais lambda h ponto, vezes a derivada de x ponto com relação a lambda, que é h ponto. Isso aqui é a derivada. Vamos omitir os argumentos para simplificar a notação. Vou repetir aqui embaixo. Nós temos aí a derivada. É a mesma coisa que nós fizemos no primeiro vídeo sobre a equação de Euler-Lagrange. O truque agora é separar esses termos, sempre lembrando que essas derivadas parciais de f estão sendo avaliadas em t, x mais lambda h, x ponto mais lambda h ponto. É na perturbação da solução. Mais a integral, a gente omite também o dt por simplicidade. E aqui, neste ponto, a gente faz integração por partes, para trocar o h ponto pela função h. Pela fórmula de integração por partes, lembrando, u v' é igual ao v menos u' v. A derivada parcial de f com relação a x ponto vai fazer o papel da função u, e o h ponto vai fazer o papel de v'. Então, teremos a integral de AB, da parcial de f em x, vezes h, mais, aqui teremos, então, df dx avaliado na perturbação, né? Na solução perturbada, esse aqui é o U, vezes a primitiva de h ponto, que é h, só que de A até B, menos a integral de A até B,
de U', é a derivada de U com relação ao tempo. E U é a derivada parcial de F em X ponto, vezes a primitiva de H ponto, que é H. Agora a gente pode colocar essas duas expressões numa só. Eu estou repetindo aqui o procedimento que já é conhecido, mas isso eu estou fazendo por uma razão didática. Porque aprendizado, meus caros, é repetição. Não tem esse negócio de o aprendizado tem que ser lúdico. Isso não existe, não. Isso é picaretagem. Aprendizado não é lúdico, não. Aprendizado é sofrimento mesmo. Vezes H, dt. Mais, e tem aquele termo adicional ali. Aqui é um X ponto, né? Faltou um pontinho aqui. De A a B. É isso. É isso que nós temos. Lembrando que todas essas funções, inclusive as derivadas, são avaliadas na solução perturbada. Temos, assim, G' de lambda. Essa expressão aqui é G' de lambda. Como G' de 0 é 0, agora temos uma equação. A equação vai ser essa expressão, só que agora avaliada na solução. Essa expressão avaliada na solução do problema, ou seja, em t, x de t e x ponto de t. Para aproveitar o que nós já temos, eu vou manter o que está escrito na tela e vou substituir aqui por G' de 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. É essa equação que nós temos. Agora, observando que todas as funções são avaliadas na solução. Isso posto, a gente pode apagar esse lado esquerdo. E agora estamos com essa equação. Vamos chamar essa equação de estrela. Essa é uma equação fundamental. Essa equação tem que valer para todo desvio H admissível. Vamos lembrar o que é um desvio admissível, o que é a função admissível nesse caso. Em primeiro lugar, nós temos uma solução que tem que ser uma solução admissível. O que é uma solução admissível? Um ponto factível dessa maximização, dessa otimização. Nós estamos procurando uma variável, que no caso é uma função, dentro de um conjunto restrição. Então, esse elemento que estão procurando tem que ser um ponto factível. O que significa factibilidade, ou viabilidade, ou admissibilidade aqui? A função tem que ser de classe C2 e tem que passar pelo ponto AXA. A condição terminal está livre, a gente não tem nada explícito sobre isso. Mas isso que parece uma complicação acaba sendo a salvação, porque vai nos dar a liberdade de fazer o que a gente julgar necessário para encontrar a solução. Justamente porque é livre, a gente pode fazer. Logo, a função admissível, x, ela tem que satisfazer as seguintes condições. A função é admissível, se e somente se ela é de classe C2, no compacto AB, e x de A é igual a XA. E o que é um desvio admissível? Como a gente vai considerar a solução mais lambda vezes o desvio, e a gente vai aplicar a função f nesse desvio, e vamos calcular a integral, as mesmas condições de diferenciabilidade que a gente impõe sobre
x tem que ser imposta sobre a solução perturbada pelo desvio. Portanto, o desvio tem que manter a classe de diferenciabilidade C2. Primeira coisa. Além disso, como a função tem que passar pelo ponto x de A quando o tempo é A, o que acontece com o desvio? Você tem a perturbação. A perturbação é da seguinte maneira. Você tem a solução e você tem a perturbação, que você mantém o ponto inicial, a condição inicial tem que ser satisfeita. Né? Então, para que um novo ponto factível, alternativo, cujo gráfico é designado pela linha roxa na tela, tá? Para que esse desvio, essa perturbação, seja também uma alternativa viável, factível, tem que sair do mesmo ponto. Para isso acontecer, H de A tem que ser zero. Então, a gente pode incluir essa condição aqui. H de A é zero. No modelo básico, como nós tínhamos ponto inicial dado e ponto terminal dado, posição inicial dada, posição terminal dada, H no ponto inicial A era zero e o H no ponto final B era zero também. Só que aqui o ponto final está livre. Então, o H no ponto B está livre também. Se está livre, a gente pode variar à vontade, segundo a conveniência. E é dessa liberdade que a gente vai se utilizar daqui a pouco. O pulo do gato agora é a gente manipular esse termo aditivo. A gente já sabe que H de A tem que ser zero. O que é esse termo aditivo? Ele é o seguinte, ele é a parcial de f em x ponto, avaliado na solução, vezes a função ht. Isso aqui variando de A até B. Essa variação, o que é? Ela é a derivada parcial avaliada em B menos toda essa expressão, de novo, só que agora avaliada em A. A gente sabe que H de A é zero. Esse termo vai sumir. E vamos ficar agora apenas com o primeiro termo. Sendo que o H de B está livre. Então, e como isso tem que valer para toda função admissível, essa condição estrela vale para todo desvio admissível. Então, esse H aqui, ele pode variar à vontade. Variando à vontade, a gente pode escolher um H de tal maneira que no ponto B valha zero. É uma possibilidade. Tem que valer para todo desvio admissível H, inclusive para aqueles que no ponto B valem zero. Logo, como eu posso variar livremente, né, para qualquer função H, para qualquer desvio H admissível, tal que no ponto B vale zero, essa equação estrela tem que valer. Então, quando eu escolho essas funções admissíveis, esse primeiro termo vai zerar também. E ele vai desaparecer. Mas para todas essas funções H, que no ponto B terminam em zero, tem que valer a equação estrela. Só que para essas funções, esse termo já desapareceu. E tem que continuar sendo zero. Para todo desvio H, particularmente para aqueles que no ponto B terminam em zero. Pelo lema fundamental do cálculo de variações, esta parcela do integrando tem que ser zero. Ou seja, vale a equação de Euler na solução do problema. Voltando à equação que nós havíamos encontrado, que era
essa daqui igual a zero. A gente tem a equação de Euler. A gente coloca tudo dentro da integral. Isso aqui vai sumir. E o que a gente terá agora é isso aqui igual a zero. A gente sabe que no ponto A, o H de A vale zero. Então, a gente vai ficar com a parcial de f em x ponto, avaliado na solução, só que tudo avaliado no ponto B, menos a mesma parcial, só que avaliada no ponto A, vezes H de A. Isso aqui tem que ser igual a zero. H de A é zero. Então, o que vai sobrar é essa expressão tem que ser zero para toda H de B. Aqui parece uma petição de princípio, mas não é. A gente usou a liberdade sobre o H de B para escolher aqueles Hs que no ponto B valem zero. Isso nos permite aplicar o lema fundamental do cálculo de variações e deduzir a equação de Euler para esse problema. Então, a equação de Euler é válida. Assumindo agora como válida a equação de Euler, a gente tem a condição de que o H de A tem que ser zero, então, o produto parcial de f em x ponto, avaliado no tempo B, vezes H de B, tem que ser zero. Para toda H de B, não só para aqueles Hs que no ponto B valem zero, porque a equação tem que valer. Logo, essa parcial daqui, que está multiplicando H de B, tem que ser zero, para que esse produto seja zero. E é essa condição que nós chamamos condição de transversalidade. Vamos repeti-la aqui. Resumindo, voltando ao problema inicial. Cálculo de variações, modelo básico, com condição terminal livre. Como a gente resolve esse problema? Primeiro, a gente resolve mediante a equação de Euler. A solução do problema tem que satisfazer a equação de Euler. Vamos chamar de EE. Evidentemente, tem que satisfazer também a condição inicial. E tem que satisfazer também, pelo fato da condição terminal ser livre, a gente tem que colocar uma restrição no lugar. E essa restrição é escolhida de maneira ótima. A condição que a gente coloca no lugar da condição terminal é a condição de transversalidade. A derivada de f com relação a x ponto, avaliada no ponto terminal, tem que valer zero. Isso aqui é a condição de transversalidade, vamos chamar de CT. Qual é a diferença, então, com relação ao modelo básico? A diferença é que, no lugar da condição terminal, a gente vai usar a condição de transversalidade. No modelo básico, nós tínhamos um ponto inicial, A, B, e as posições aqui estavam fixas. O que a gente tinha que fazer era buscar soluções que satisfizessem essas condições. Agora, não. Esse ponto final está livre. E a gente vai buscar soluções como? Escolhendo onde parar. A gente vai começar num ponto que está fixo, que é o XA. Agora, onde a gente vai parar, a gente vai escolher. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. O que vai determinar esse ponto, a posição de parada, é a condição de transversalidade. Qual é a intuição por trás da condição de transversalidade? Quando você tem uma solução x de t, lá no último momento,
você está chegando na posição ótima determinada pela condição de transversalidade. O que acontece se aqui, no último momento, você tiver um desvio? Se tiver um desvio no último momento, um pouquinho antes do ponto final do tempo, um pouquinho antes, você muda o comportamento de x, ele vai mudar a forma como ele atravessa a parede determinada pelo ponto B. Vai determinar. Porque se ele prosseguir na vizinhança desse ponto, dá um zoom aqui, se no último momento, no último segundo, ou milésimo de segundo, a função x mudar o seu comportamento, fizer um desvio, a sua inclinação vai mudar. Porque se esse último momento é infinitesimal, essa função ela fica muito próxima do seu linearizado, ela vai seguir do jeito que estava, ou seja, ela vai ter uma inclinação que é justamente a derivada da solução x no ponto B pela esquerda. Então, é o ângulo com que ela cruza essa parede, como ela cruza transversalmente a parede. Se no último segundo você perturbar o x, você tem que mudar a inclinação. Você causa uma perturbação do x-ponto, da forma como varia, para que tenha como mudar a posição final quando atinge a barreira. Você causa uma perturbação do x-ponto. Essa perturbação do x-ponto, por sua vez, causa uma perturbação no integrando. E a perturbação no integrando causa uma perturbação no valor ótimo da função objetivo, avaliada na solução e variando marginalmente esse ponto final, porque você voltou atrás um milionésimo de segundo. Como é o comportamento dessa integral na vizinhança do ponto final? Essa perturbação, qual o comportamento da perturbação da integral? Passando a derivada para dentro, a perturbação para dentro, né, pela regra de Leibniz, uma versão discreta, heurística, você vai perturbar o f. Mas isso vem em decorrência do delta x ponto. Por isso que você vai avaliar na margem pela derivada parcial de f x ponto no ponto B. Essa perturbação não pode impactar o valor ótimo do problema. Daí a condição de transversalidade. Se nós tivéssemos um problema em que a condição inicial também fosse livre, bastaria que nós acrescentássemos uma outra condição de transversalidade, só que dessa vez avaliada no ponto A. Porque o mesmo raciocínio heurístico que eu apresentei aqui para o ponto B, valeria também para o ponto A. Vocês podem, inclusive, repetir o procedimento que nós seguimos aqui para determinar a condição de transversalidade quando a condição inicial é livre e a condição terminal está dada. Mutatis mutandis é o mesmo raciocínio apresentado aqui. A única diferença é que no lugar do B você vai lidar com as funções, as parciais avaliadas no ponto A. Você vai concluir a condição de transversalidade para o ponto A. Se tanto a condição inicial como a condição terminal fossem livres, você vai ter duas condições de transversalidade, uma no ponto A e outra no ponto B. Qual que é o raciocínio? Lá naquela equação, quando a gente derivou os gelinhos de lambda, a gente tinha a integral da equação de Euler, ou do lado esquerdo da equação de Euler, multiplicando por H, mais aquela perturbação, o que você vai fazer? Como você vai ter o x de A livre e o x de B livre, os dois são livres, você pode escolher simultaneamente funções, desvios admissíveis H, tais que H de A igual a H de B igual a zero. Você pode escolher, você tem essa liberdade. Para concluir,
pelo lema fundamental do cálculo de variações, você vai ter isso aqui igual a zero na solução do problema. Isso aqui tem que ser zero. Você supõe isso porque você pode, esse termo desaparece, essa integral aqui tem que ser zero, para todo desvio admissível. Logo, a parcela que está multiplicando aqui, que vai ser a função que vai dar a equação de Euler, tem que ser zero. E aí você tem justamente a equação de Euler. Isso tem que ser zero. Agora, dado que isso já é zero, né, você já deduziu isso, você tira essa parte e fica com somente esse termo aqui igual a zero. Só isso aqui igual a zero. E aí você pode escolher o H de A igual a zero e o H de B qualquer. E aí você conclui a condição de transversalidade para o ponto B. Alternativamente, você pode fixar o H de B como sendo zero e ter a parcial avaliada em A, vezes H de A, dando zero, para qualquer H de A. Logo, essa parcial aqui tem que ser zero, que é a condição de transversalidade para o A, e faz o mesmo para o B. Eu deixo isso como exercício, é só repetir o argumento. Mas acredito que, com essa explicação, vocês já têm a noção de qual é o modus faciendi da resolução do problema. Vamos ver um exemplo.